eu quero trazer aqui. É verdade. 1 Coríntios 6, 19 e 20, nós somos o templo do Espírito Santo. Pastor, não leva mal. Jesus estava falando do templo, mas agora, depois da descida do Espírito Santo, nós somos o templo. A casa vai cair, está precisando ler mais a Bíblia. Está precisando ler mais a Bíblia. Se o templo não tinha importância na época de Jesus, como diz Lucas 21, 37, João 18, 20, Jesus todo dia pregava no templo e ensinava nas sinagogas. Quer dizer que o templo agora não tem mais valor, porque agora nós somos o templo, então vamos embora. Por que Pedro e João, Jesus já era assunto dos céus, o Espírito Santo já tinha sido derramado, por que Pedro e João subiram a hora nona, a hora da oração, no templo? Para quê? Se o templo não tem mais valor nenhum, já que eles são o templo do Espírito Santo. Agora para casa cair de vez. Mais de 50 anos depois da descida do Espírito Santo e da ascensão de Cristo, Atos 22, 17, Paulo, quando chegou a Jerusalém, foi orar no templo e foi arrebatado. 50 anos depois, mais de 50 da descida do Espírito Santo, se o templo não tem mais valor, por que Paulo foi para o templo? Não, o templo não tem valor não. Você tem que entender o jogo astuto que eu vou mostrar para você. Primeira coisa, minam a importância do templo. 60% do dinheiro da igreja é para manutenção do templo. Tu dirigiu que igreja, brother? Tu foi pastor aonde? Então, para mostrar que você está mentindo, está vendo esse templo aqui? 6.580 lugares, ar-condicionado central. 40% da renda da igreja é para manutenção do templo. E se fosse 60 ou 70? Uma das funções do dízimo é o sustento da casa do Senhor. E daí? E se for 60, 70, 80? E daí? Mas eu estou provando porque quem gosta de falar e de dar conceito tem que se preparar para o contravapor. Dirige igreja. Cobram. Aí, o que disse o Silas Malafaia. 3 frases nesse trecho dos vídeos dele, que todos nós assistimos, porque foi feito um convite, né? Todos nós assistimos, e eu separei os trechos aqui da defesa dele do templo, do dízimo e da autoridade pastoral. Está aqui o trecho do templo e do dízimo. 3 frases colocadas aqui, me chamou muita atenção. A primeira foi, dízimo para sustentar a casa de Deus. Depois ele coloca também o erro teológico. E uma das frases que me chamou mais atenção foi, vocês precisam ler mais a Bíblia, senão a casa vai cair. Antes de mostrar que quem precisa ler mais a Bíblia, de quem apresenta o erro teológico, é exatamente o nosso irmão. Mas antes, deixe dizer que isto não é nada pessoal, não é contra o Silas Malafaia, e sim contra os erros teológicos aplicados por ele. Ele aplica a lei de Moisés em cima do povo de Deus. E eu vou mostrar já. Antes, deixe dizer uma coisa. Ao contrário do nosso irmão, que tem um currículo invejável, eu não sou da família evangélica, portanto, nunca fui sustentado com o dinheiro de ninguém, principalmente do dízimo, que é um erro teológico. Não tenho formação acadêmica e, por isso, eu prego o que eu entendo como verdade. E não tenho salário pago por dizimista. Sou obreiro, trabalho pessoalmente, sou pedreiro e trabalho para sustentar a minha família. Não tenho nenhuma formação secular,
Sou semi-analfabeto, só que eu não sou burro. Eu tenho os olhos iluminados para andar segundo a verdade do Evangelho. Então, as frases que me tocaram muito foi erros teológicos. Dízimo para sustentar a casa de Deus com 40, 60 e ele gritou, se fosse Deus 60 ou 70. jamais vai vir lá do E a trono, outra frase, vai lixar precisa uma ler mais a parede Bíblia, dessa para depois da que a massa casa vai corrida, cair. para Então depois vamos pintar. ensinar É você que tem que botar a a mão ele na massa. e aos Sai desse demais negócio assembleanos do que céu, defendem o só templo cai e o água, dízimo. sol, meu irmão. Saia do A Salmo revelação 40 da e venha graça de vencer Deus. mais um dia. Meu nome é Geraldo Moraes, você está no canal Igreja em Espírito e em Verdade. Vamos para a Bíblia. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo de número 14, versículo de número 22. O livro da lei, a Torá, estamos no Pentateuco. Nenhuma dessas palavras aqui são aplicadas para a igreja, e sim para o povo de Israel. É a lei de Moisés. Nós estamos vivendo a graça. É uma nova aliança, não é a aliança antiga. A aliança antiga, Cristo pôs fim. Romanos 10:4. Naquele madeiro ele cumpriu a lei. A frase tetelestai, do grego, quer dizer está cumprido, está consumado, não existe mais nada o que fazer. Paulo explica aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo de número 13, que o escrito de dívida que constava de mandamentos e ordenanças, no madeiro ele rasgou. Ora, como é que um pastor vai me fazer pagar uma dívida que Cristo já pagou? Esta dívida estava sobre o povo judeu. Era o povo judeu, debaixo da lei de Moisés, que tinha que dar dízimo. Agora se espantem, porque esse dízimo nunca foi dinheiro, apesar de já haver dinheiro na época. Mas calma, os assembleanos gostam de ser chamados de bereanos, só que vão pelo que o pastor diz e não pelo que diz a palavra. Vamos ler? Deuteronômio capítulo 14, versículo 22. Vou ler o 22. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, leia comigo, que ano após ano se recolher no campo. De acordo com esse texto, os dízimos era dado todos os cultos? Precisa ler mais a Bíblia. Os dízimos era anual. De acordo com esse texto aqui, o dízimo que Deus pediu era dinheiro ou era 10% da plantação dos judeus? Precisa ler mais a Bíblia. Quem é que inventou o dízimo como 10% do salário dos crentes? Os pastores, que não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia Deus pedindo 10% do salário dos crentes. Não tem. Ora, e como é que vai sustentar a igreja? A igreja somos nós, vou mostrar daqui a pouco. Mas nós nos reunimos no espaço. Faz como nós fazemos aqui. O aluguel aqui é 4.000, a gente divide entre os irmãos. Você pega 40 irmãos com R$100, pronto, você tem R$4.000. As claras, bota 3 pessoas para organizar. Agora eu vou pedir 10% do que ganha 1.000, 10% do que ganha isso, 10% do que ganha isso, e acontece que está aí. Um erro teológico, já no primeiro versículo, aqui está escrito aqui, certamente darás o dízimo de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. 23. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher para ali a fazer habitar o seu nome, olha lá, comerás o dízimo do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Segundo esse texto aqui, aonde era o local que Deus
para os judeus escolheu para viver? O templo em Jerusalém. O templo em Jerusalém era o local que se deveria levar o dízimo. O dízimo, não, segundo o conceito judaico, não era levado para as sinagogas, não era levado para as tendas. O dízimo, segundo o que Deus ordenou por meio de Moisés, era para ser levado no templo em Jerusalém. Ouça, o templo em Jerusalém não entrava gentios, era abominação. Judeus e gentios não se falavam. Esta era uma lei para Israel. Eles querem aplicar a lei para a igreja, mas essa lei acabou. Diz Romanos 10:4 que o fim da lei é Cristo. O fim do dízimo, o fim dos dogmas, o fim do sacerdote. Mudou a lei, mudou o sacerdote. Diz o versículo de número 24: quando o caminho te for comprido demais, que os não possais levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolheu para lhe pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende a 10% da plantação dos dízimos e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Segundo esta passagem aqui, quando Deus pediu o dízimo, que era 10% da plantação dos judeus, já existia dinheiro? Sim, olha aí, precisa ler mais a Bíblia. E Deus pediu o dinheiro ou 10% desta plantação? 10% desta plantação. O erro teológico está em nós que pregamos a graça de Cristo ou está nos pastores legalistas que ainda trazem a antiga aliança e jogam no colo das pessoas para sustentar um templo? Mas que templo? Que Deus não habita em templo feito por mãos de homens, e o templo, este aqui, em que as pessoas levavam dízimo, Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. O templo não teve importância, tanto é que Cristo derrubou. Derrubou quando ele morreu? Não, derrubou em 37 anos após a sua ascensão ao céu. Então veja, já havia dinheiro lá na lei de Moisés. Eu estou lendo a Torá, Deuteronômio, o 5º livro de Moisés da lei. Havia dinheiro, mas Deus nunca pediu dinheiro a ninguém, porque Deus não precisa do dinheiro dos crentes. Deus pediu 10% da plantação, isto era para sustentar a tribo de Levi, que não tinha herança, não podia trabalhar. Os pastores se passam como Levi, e querem viver de 10% da renda dos crentes, que trabalham, pegam um trem cheio, pegam um ônibus cheio, enquanto os pastores dentro do gabinete pastoral, elaborando o que fazer para colocar a lei de Moisés de volta dentro da igreja de Cristo, que está livre. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firme, e não vos prendais ao jugo de escravidão, que era o que a lei fazia. Então veja, o dízimo não tem nada a ver com a igreja atual. O dízimo era para Israel. Malaquias, capítulo 1, versículo de número 1, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Vocês, assembleanos, que gostam tanto de fazer teologia, que gostam tanto de estudar estudo bíblico, vocês que gostam de ser chamados bacharéis em teologia, são consagrados, dizem que o Espírito Santo fala com vocês. O Espírito Santo e o curso de teologia de vocês nunca mostrou que todo o conteúdo do livro de Malaquias não é uma sentença contra a igreja, e sim contra o povo de Israel? E quem está me ouvindo aqui é de Israel, diga Abba Pai. Ninguém.
somos brasileiros, debaixo da Constituição, que me dá o direito, a liberdade com respeito, que eu não estou atacando a pessoa, eu estou trazendo aqui, refutando a sua argumentação, porque ele disse que há um erro teológico não sustentar ou não manter o dízimo e menosprezar o tempo, e eu estou mostrando aqui por A mais B, claro, limpo, que o livro de Malaquias era uma sentença contra Israel, não contra a igreja de Cristo. Depois então vem a frase que os pastores amam. Malaquias capítulo 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais em dizer, em que te roubamos? Vós quem? Se o conteúdo está direcionado a Israel, era nós, a igreja? Ou era o povo que estava roubando, em especial os sacerdotes? Isso não tem nada a ver comigo. A carta, a sentença, está endereçada a Israel. Ora, aqui no Rio de Janeiro prenderam Sérgio Cabral com mais de 100 anos. A sentença dada a Sérgio Cabral diz direito a mim? Não, é uma sentença direcionada. Ele não diz aqui, palavra do Senhor por meio de Malaquias à humanidade. Aí tudo bem, mas era contra o povo de Israel, era contra a nação de Israel. E Deus perguntou, roubará o homem a Deus? Todavia vós quem? O povo de Israel. Aonde está o erro teológico? Quando futurizam esta passagem, tiram ela de Israel e botam para dentro da igreja. A igreja pensa que sabe tudo, cega, obedece os seus líderes. Depois diz o versículo de número 9, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Olha a conjugação verbal de quem não tem currículo, de quem não nasceu no lar evangélico, de quem chegou ontem. Olha a minha conjugação verbal. Vós, a nação toda. Qual era esta nação? A nação de Israel. O que isso diz respeito a mim? Aí disse assim no vídeo dele, o meu ensino sobre o dízimo não é meu, é da Bíblia. É da Bíblia, mas era para Israel. Não tem nada a ver comigo. Esse escrito de dívida foi cancelado por Cristo. Isto era uma dívida anual, como nós temos IPTU e PVA. Isto era uma dívida anual, você leu em Deuteronômio, que os judeus tinham anualmente para sustentar os levitas lá no templo. Que não existe mais levita, porque o templo caiu em 70. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Versículo de número 10. Trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Claro, mantimento está falando de quê? Comida. Está falando de frutos, verduras. Era isso que era o dízimo. A casa do tesouro ficava onde? Em Jerusalém. Ficava, não está mais. A casa do tesouro não é a igreja que um homem vai no cartório e escreve lá Ministério do Pastor Cuscuz. Isso não é a casa do